Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é Educação Sexual na Formação Docente e a nossa convidada é a professora doutora Marineide Figueiró. Vamos aguardá-la entrar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, Joyce. Estamos aguardando a nossa convidada chegar. Olá, Aline. Seja bem-vinda. Professora Marineide já deve estar entrando. E hoje nós vamos falar sobre educação sexual e a formação docente. Olá, professor Antunes, seja bem-vindo. Laís, vamos chegando, pessoal. Márcio, professora Marineide já deve estar entrando. Oi, Fátima, tudo bem? Olá, Projeto Horus, seja bem-vindo. Estamos aguardando a nossa convidada entrar. Fátima, manda um beijão aí pro Catito, tô com saudade de vocês. Boa noite, querido. Olá, Yadi. A professora tá demorando, não sei o que aconteceu. Boa noite. Oi, Ju, querida. A professora Marineide chegou. Vou chamá-la, colocá-la. E hoje uma live extremamente rica. Olá, Marineide. Olá, tudo bem, querida? Tudo bem contigo também? Que Sim, honra. pois é, estamos assim ansiosos por essa live, né, onde traremos muitas ideias positivas sobre a formação, né, dos profissionais que querem atuar no campo da educação Sim. sexual, né? Uhum, uhum. Agradeço o Exatamente. convite, agradeço, viu, Graziela, o convite, querida, a oportunidade, é uma honra estar numa live coordenada por você. Muito obrigada pelo convite. Nada, é uma honra recebê-la aqui conosco, professora Marineide. Então, para quem não sabe, vou fazer as apresentações, para quem não me conhece. Primeiro, o nome da live é Educação Sexual na Formação Docente. Eu sou Graziela Raup, professora, educadora na área da sexualidade, doutora com pós-doutorado na área da educação e há mais de 20 anos trabalhando nessa abordagem. Também sou pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica. A nossa convidada de honra é a professora Marineide Figueiró, psicóloga, mestre em psicologia escolar pela USP, doutora em educação pela Unesp, professora aposentada da UEL, Universidade Estadual de Londrina, autora de 4 livros sobre educação sexual e é dona de um lindo canal no YouTube. Professora Marineide, seja muito bem-vinda. Eu recebi algumas perguntas para nossa discussão. Na verdade, todos os dias a gente recebe, né? Porque é uma aflição, essa questão ainda é angustiante para muitas pessoas, a questão da educação sexual, no contexto educacional, não é? Os professores ainda sentem muitas dificuldades na abordagem dessa temática, por mais que a gente tenha avançado bastante no sentido de formação, ainda falando na semana passada com a professora Paula Ribeiro. Nesse sentido, a gente tem feito uma caminhada muito bacana, mas ainda há muito para se percorrer. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Então, vamos falar, né, sobre a formação de professores e profissionais também das diversas áreas, não é, que têm interesse por desenvolver trabalhos de educação sexual, seja com crianças, adolescentes, adultos e também idosos, né? A gente tem que pensar em educação sexual hoje também para toda, de qualquer nível, né? População de qualquer idade. Eu gostaria de, primeiramente, começar assim, Graziela, se você me permite, então, falar assim, da onde eu falo, né? Para as pessoas, agradeço as pessoas
interessados, né, que hoje aqui numa quinta-noite estão dispondo um pouco do seu tempo para estar com a gente, refletindo sobre essa temática, né? Como docente na Universidade Estadual de Londrina, eu trabalhei por mais de 20 anos com um projeto de extensão universitária, com um grupo de estudos chamado GES, né, Grupos de Estudos em Educação Sexual, no qual, então, ajudávamos a formar profissionais para trabalhar na formação continuada, para trabalhar com crianças nas escolas, adolescentes, etc. Foi uma experiência riquíssima, nem eu imaginava que chegasse tão longe, né, em termos de construção de conhecimento científico, né? Quando eu comecei, eu não tinha a noção de quanta construção científica seria possível a partir, né, dessa experiência, porque eu digo que eu aprendi muito também junto com os profissionais que iam até a universidade para estudar essa temática, né? Porque cada profissional que ia levava as suas dificuldades, as dificuldades de trabalhar com adolescente, levava realmente as dificuldades do cotidiano e também as conquistas, os acertos, né, do cotidiano, levava para o espaço da universidade para a gente pensar, refletir. Então, eu digo que toda a construção científica que adveio dessa experiência, ela foi em conjunto, sim, com todas aquelas pessoas que se empenharam, né, porque nossa formação na universidade era realmente um trabalho longo. Os encontros iam de maio até fim de novembro, eram 22 encontros que aconteciam todas as quintas-feiras, a tarde toda, ou a manhã toda, eram 4 horas por dia, né? Dava um certificado de 90 horas, e as pessoas escolhiam trabalhar, fazer parte de um grupo de quinta de manhã ou de quinta à tarde, era sempre às quintas-feiras, eu deixei fixo, porque assim, quem da Redondeza, Londrina e região queria participar, se organizava para o ano seguinte para fazer parte. Então, eram grupos de 22 grupos de manhã, 2 grupos à tarde, né? Os estagiários de psicologia eram os meus braços direitos, né? De 2 em 2, eles coordenavam o grupo. Então, aproveito, fica aqui meu agradecimento. Eu sei que tem ex-alunas me ouvindo, né? Então, a todos os psicólogos que trabalharam comigo, né? E os participantes, fica o meu agradecimento. E interessante, Graziela, que eu comecei, o meu primeiro grupo foi em 1995. E já nesse primeiro grupo, eu comecei com um grupo só, com 20 pessoas, porque era o primeiro ano, até eu ganhar essa experiência, saber realmente o caminho certo, né? Foi logo após ter concluído o meu mestrado. Mas já nesse primeiro ano, final de 1995, eu fiz 2 grandes descobertas com o grupo. O que aconteceu? Primeiro, apareceu fortemente a questão assim do medo das educadoras, das professoras, de trabalhar o tema e vir alguma reação negativa por parte dos pais. Então, já em 1995, né? Isso. E uma outra coisa importante que aconteceu foi que muitos profissionais das escolas, eu descobri, não tinham certeza se era a função da escola, achavam que era a função da família. Eu me lembro, nesse primeiro grupo de 95, quando nós fomos fazer nosso último encontro para avaliação, em novembro, de como foi participar de todo o grupo, uma pedagoga atuante numa escola disse assim: eu adorei participar do GES, aprendi muito, mas eu ainda acho que é função da família, não da escola. Então, nossa, o meu tapete, assim, né, puxou meu tapete. Como a gente trabalhou todo esse tempo e aí a pessoa não se convenceu que é trabalho dos educadores da escola também. Aí, então, realmente, espera lá. Então, 2 grandes aprendizados, né, que eu tive com esse primeiro grupo. Como psicóloga, precisávamos trabalhar muito a conscientização, a sensibilização dos profissionais que vinham para o GES de que a educação sexual é também função da escola, é da família, mas é da escola. E que eu precisava muito trabalhar essa sensibilização, porque não adiantava nada, eu podia fazer um curso maravilhoso, assim, trabalhando com eles 1000 estratégias de ensino,
mas se não tinha consciência, sensibilização de que a tarefa é delas também, elas não se envolveriam, não aplicariam. Então, esse foi um aprendizado legal. A questão do medo, que eu já identifiquei, aí eu fiz pesquisa em Londrina com a ajuda das estagiárias de psicologia e verifiquei que tinha acontecido um fato no começo da década de 1990 com um professor em Londrina e que realmente repercutiu. Então, não era em vão esse medo. E a gente vê hoje que esse medo ele deu uma crescida, né, em função de todo esse discurso repressor de ideologia de gênero, né, que todos que estão assistindo aqui a live acredito que conheçam. Então, foi marcante para a gente que a gente também teria que dar espaço nos encontros para que pudessem falar desse medo, para que pudessem expor esse sentimento, essas preocupações no grupo, para trabalhar, para que depois realmente eles conseguissem colocar em prática. Porque se esse medo continuasse a crescer ou não fosse trabalhado, então foram esses dois aprendizados muito interessantes logo no primeiro ano, né? Depois, eu trabalhei, quando chegou 95, 96, 97, 98 e 99 eu fui fazer minha tese de doutorado, aí eu resolvi avaliar essa experiência, se ela estava sendo funcional. E eu fui entrevistar professores depois que tinham passado pelo GES. E aí, então, que deu origem, né, à minha tese de doutorado, que culminou no meu livro, Formação de Educadores Sexuais, Adiar Não É Mais Possível, pela Eduel, que já está na segunda edição, né, revista e atualizada de 2014. Então, só para resumir, então, a minha caminhada, de onde eu falo, para falar do tema formação de educadores. Muito obrigada, professora Marineide. Eu gostaria aqui também já de falar um pouquinho da minha caminhada e pontuar que o que aconteceu em 95, né, essas situações de medo, de receio, de como falar, de como abordar essa temática, eu vejo que nós avançamos, mas ao mesmo tempo perpetua, né? Durante os 3 pós-doutoramentos que eu fiz, começou no doutorado entre Brasil e Portugal, onde foi minha pesquisa, mas durante os 3 pós-doutoramentos que eu fiz, que contemplou 5 países, né? Argentina, Portugal, Espanha, Moçambique e o Brasil. Então, nessa busca pela formação docente, esse receio foi nítido em todos os países. Então, esse medo, né, essa angústia de como abordar, como as famílias vão ver essa situação, ela não é diferente em outras culturas, né? Pelo menos nessas onde eu busquei e outras que a gente também sabe. Agora, como minimizar esses danos, uma vez que a gente sabe que a família é a primeira educadora sexual, né? Mas diante da sua construção, diante dessa abordagem, ela acaba não fazendo, porque de geração em geração, né, a sexualidade sempre foi vista com mitos, tabus e preconceitos. A grande parte das vezes, muitas famílias ainda não abordam essa temática e também não permitem ou não querem que as escolas abordem. Eu entendo que a família e a escola devem abordar, como bem a professora colocou inicialmente, né? Então, esse trabalho conjunto é fantástico, né? Um projeto político-pedagógico construído em parcerias, esse seria o ideal para as nossas crianças, né? Para os nossos adolescentes e jovens. Mas esse medo continua aí, não é, professora? Sim, querida. E aí eu gostaria de colocar Paulo Freire, aqui uma fala de Paulo Freire, justamente nessa questão sobre o medo, que ele diz muito bonito o seguinte: não tenho que esconder meus temores, mas o que eu não posso permitir é que o meu medo me imobilize. Se estou seguro do meu sonho político, com táticas que talvez diminuam os riscos que corro, devo prosseguir na luta. Daí a necessidade de comandar meu medo, de que nasce finalmente a minha coragem. Então, eu acho que essa fala do Paulo Freire, para mim, ela sintetiza bem isso. Temos que falar desse medo, temos que falar dessa preocupação, né? Ela é real, como você disse, até nos outros países, a experiência que você já tem, muito importante.
Então, assim, é real, vamos conversar sobre isso, mas não vamos desanimar, vamos ver como que a gente pode contornar, né? Eu acho que, assim, trabalhos feitos, lógico, eu sempre digo assim, é difícil a gente exigir dos professores que, além de trabalhar com os alunos, trabalhem também com os pais, façam reuniões com os pais. Eu considero que, às vezes, é difícil, nem sempre os professores, a princípio, estão preparados, as condições de trabalho são difíceis, mas muitos conseguem. Eu já acompanhei isso, escola, profissionais da escola fazendo reunião com os pais. Então, assim, é o ideal, dentro das possibilidades, né, que a gente possa contar também com profissionais da psicologia, da pedagogia, para esclarecer os pais. A sociedade precisa de esclarecimento sobre a importância da educação sexual em casa, que os pais em casa, né, Graziela, mesmo que eles intencionalmente não conversem com os filhos, mas eles estão educando nas relações, no cotidiano, na interação com os filhos, né? A própria maneira, por exemplo, com que pai e mãe, o casal, né, não precisa ser pai e mãe, dois pais ou duas mães, a maneira como esses cônjuges se tratam, né, respeitosamente ou desrespeitosamente, está contribuindo para a criança já ir construindo uma noção do que é a vida a dois, né? Então, os pais estão sempre educando, mas é preciso, hoje em dia nós temos que dobrar os nossos cuidados, os formadores, sobretudo, dobrar o cuidado com relação a poder trabalhar esse medo, superar esse medo. E é a união conjunta, né? Na escola, por exemplo, é interessante que não seja um professor só que trabalhe, mas que faça parte do projeto político-pedagógico da escola, tratar da formação integral da criança e do adolescente. E como formação integral está incluída a sexualidade. Exatamente. É bem isso, professora. E a formação, né, dos docentes, em especial, isso já foi muito falado em outras lives, é a questão começar, né, a trabalhar os conceitos, a diferença do que é sexo e do que é sexualidade, né? Muitas vezes a questão da educação sexual nas instituições de ensino, em especial, inclusive na educação infantil, é achar que a gente vai o sexo, né, as questões da sexualidade, que é algo muito mais amplo, mas também já foi bastante falado aqui. Importante também ressaltar, né, professora, que há toda uma legislação brasileira para se abordar e que dá respaldo a nós, professores, né, na abordagem da educação sexual, desde da nossa lei maior, né, a Constituição Federal, o ECA, o Plano Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases, os parâmetros curriculares nacionais, a Base Nacional Comum Curricular e muitas leis municipais que vão dar um respaldo, mesmo com algum retrocesso na retirada de temas como, né, como orientação sexual, as questões de gênero, mas no grande, né, no trabalho, né, com a temática da diversidade, a gente consegue sim abarcar isso, né? A própria Constituição, quando ela diz assim, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, né, e colocá-lo salvaguardo, né, de qualquer tipo de violação, de negligência, de discriminação. Então, se a nossa lei diz isso, que trabalho a gente tem que fazer, né, diante desse contexto? A formação, né, dos profissionais, ela é muito importante, né? Veja bem, que os professores precisam de um preparo, de uma formação, de um espaço para pensar. Alguns conseguem ser autodidatas, eu já acompanhei alguns professores que, sem ter feito curso algum, eles conseguiam trabalhar com suas crianças porque tinham uma visão tranquila da sexualidade, sim, uma visão positiva da sexualidade, né? Mas a grande maioria precisa, assim, de um espaço de aprendizado, que é importante que possa ser na formação inicial, né, nas faculdades, nas graduações, todos os cursos de licenciatura, os cursos da área da saúde. É importante que haja também formação continuada, né? A forma como eu desenvolvi na UEL foi, como eu já falei, um grupo de estudos no espaço, na UEL mesmo, e os professores vinham de diferentes escolas. E se encontravam ali, era importante porque cada um trazia sua bagagem, mas há outros caminhos para se fazer, às vezes uma formação continuada dentro de uma escola em especial, né? Eu fiz isso, inclusive, no ano de
eu não me lembro certo, mas 2004, talvez, professores que tinham passado pelo nosso GES, eu dei a eles a chance de desenvolverem GES dentro da sua escola. Então, eram professores que já tinham aprendido sobre educação sexual e eles começaram a coordenar, criar um GES dentro da escola deles. Foi maravilhoso, eu tenho essa experiência toda registrada. E fizemos essa experiência com verbas do programa Brasil Sem Homofobia, que me permitiu remunerar psicólogas que tinham trabalhado comigo no GES. Elas foram supervisionar essas professoras, ajudar essas professoras para que as professoras coordenassem os seus GES nas suas escolas. Então, foi uma experiência riquíssima, né? Então, assim, a gente precisa se preocupar com a formação inicial, com a formação continuada, mas não para por aí, sabe? É importante depois, quando o professor vai para a prática, que ele possa ter também espaços de supervisão, de assessoria, para discutir possíveis, como é que fala? Possíveis dificuldades, possíveis impasses. Então, na verdade, é um refletir contínuo, refletir a prática pedagógica, né? Pensar sobre seus acertos e seus erros. Não dá para parar, né? Ação, reflexão, ação, né? Então, sempre Isso. nessas questões. E Eu sobre isso, professora Marineide, eu recebi uma questão que diz, né? Ela colocou assim, professora, não é fácil a abordagem dessa temática quando nem a própria gestão da escola permite. Querida, olha, realmente isso, a minha tese de doutorado mostrou muito bem isso. Eu tive uma professora que eu fui entrevistar, ela tinha passado pelo GES comigo, e ela trabalhava em duas escolas públicas, uma estadual e uma municipal, um período de manhã numa, tarde noutra. E quando eu fui entrevistá-la, daí ela me disse, professora, eu trabalho esse tema só na escola X, porque a diretora ou o diretor, não sei, é aberto, dá margem para eu trabalhar na outra, eu nem posso tocar no assunto com as crianças, de tanta assim, dificuldade com a equipe pedagógica, não é só a direção, com a equipe pedagógica. Por isso é que eu digo, e a pessoa que perguntou falou isso, ela está com razão, né? Porque, na verdade, se a gente não trabalha, está tocando meu interfone, se a gente não trabalhar realmente essa questão de formação, né, de formação inicial, de formação continuada, a gente vai ter dificuldade. A gente tem que preparar professores, pedagogos, diretores, né, todas as pessoas. Eu vou deixar você completando e meu interfone está disparado. O interfone eu vou atender, por gentileza. Um segundo, gente. Bom. Não tem problema, não tem problema. É exatamente essa necessidade de formação, e por isso eu, como egressa aqui da UDESC, né, que há mais de 30 anos tem a disciplina obrigatória de educação sexual, seria muito importante que outros cursos também disponibilizassem uma disciplina que fosse optativa, né, ou obrigatória mesmo, acho que seria fantástico, para que todos os profissionais pudessem abordar de uma forma tranquila, né? E aí nós temos gestores, administradores, né? Essa necessidade da escola se trabalhar de uma forma ampla, né? E em conjunto. E aí nós teríamos também as famílias com as diversas profissões e com essa abordagem da temática facilitando uma mudança da nossa sociedade. Então, o que a gente vê hoje é uma resistência ainda muito grande, por mais que a gente consiga ver avanços, né? Como a professora Paula Ribeiro colocou na semana passada, de todo um trabalho. A universidade dela, a FURB, já tem uma disciplina optativa que percorre por todas as graduações, né, disponível para todas as graduações, e isso é fantástico, né, professora? Estava falando da importância de uma disciplina nessa formação inicial, né, dos professores, seria muito bem-vinda. Muito bem-vinda. E é complexa, sabe? Essa formação do educador, ela precisa ter início, sim, na graduação. É interessante que tenha formação continuada, mas só isso não é suficiente. Só uma disciplina na graduação é importante, é o start, é fundamental. É o começo. Isso, mas o que alguns estudos mostram, não apenas o meu, mas várias pesquisas que eu tenho participado, como banca, né, de defesa, qualificação, tem mostrado isso, que apenas uma disciplina
ela não é suficiente. É importante, é necessária, a UDESC tem uma experiência importante, né? A UDESC, no curso de pedagogia, há 30 anos, tem 2 disciplinas, né? Que tratam desse tema. Mas é como eu falei, é preciso haver continuação, né? Porque também o seguinte, é importante que a pessoa, o profissional que está se preparando para trabalhar nessa área, que ele possa se repensar, reeducar-se. Algumas pessoas dizem assim, o educador precisa estar bem com a sua sexualidade. Aí eu pergunto, mas o que é estar bem com a sua sexualidade? Né? Então, eu acho assim, uma pessoa pode ter algumas dificuldades na sua vivência sexual, né? De forma solitária com parceiro, parceira, e ser uma boa educadora sexual. Eu tive uma freira que participou comigo no meu GES, uma graça, ela trabalhava com alegria, ela falava com alegria, sabe? Por quê? Porque ela tinha uma visão bonita do corpo, da sexualidade, isso bastava, né? Mesmo que a gente acredita que as pessoas religiosas não têm vida sexual, né? Freira, tal, vida sexual ativa com parceiros. Mas o importante é ter a visão positiva. E por isso é importante a reeducação sexual. E também a repensar os seus tabus, seus preconceitos. Eu lembro que os estudantes de psicologia que coordenavam os grupos, quando era o final do ano, era comum a eles dizerem assim, ai, professora, a gente trabalhou tanto isso. Aí vem alguns ainda dizem alguma coisa que é contra, né? Então, por exemplo, alguém me disse assim uma vez, uma aluna, a gente trabalhou tanto sobre homossexualidade, a gente explicou que não é transtorno, que não é problema, que a gente não precisa buscar as causas, porque não é doença. Professora, no último encontro, no dia da avaliação, uma professora falou, eu gostei muito do GES, mas eu ainda estou saindo com uma dúvida, o que causa a homossexualidade, né? Aí eu disse para ela, querida, fique tranquila, fique tranquilo, o preconceito, ele não muda da noite para o dia, é um processo, e que cada um vai vivenciar. A professora que sai de um grupo de formação, ela tem que continuar pensando, refletindo, assistindo a bons filmes, lendo sobre. Uma vez eu fui dar uma tarde de palestra sobre homossexualidade, diversidade sexual para profissionais da ação, do setor de ação social da minha cidade. E me interrompeu lá uma pessoa que disse assim, eu fiz o GES da UEL, né? A pessoa disse, mas nada... eu fiz o GES da UEL, eu li, assisti aos filmes que vocês recomendaram, li os textos, participei do GES, mas nada mudou meu preconceito. O que mudou meu preconceito foi o filme Filadélfia, que eu assisti há pouco tempo. Eu disse, querida, não foi o filme Filadélfia que mudou o seu preconceito. Ele contribuiu, mas quando você assistiu ao filme Filadélfia, você já não era mais a mesma pessoa do que antes de ter entrado no GES. Porque você trabalhou, mexeu com aquilo que estava bem estagnado na sua mente, que é um problema, a homossexualidade é um transtorno. Então, você mexeu com aquela concepção que era rígida, mexeu, e aos poucos você vai repensando e consegue ter insight, pode ser às vezes por conviver com alguma pessoa, por assistir a um bom filme, por ler um bom livro que conta a história de vida, né? Então, na formação de educadores, é muito importante a gente ter consciência. E outra, para a gente mudar os nossos preconceitos, a gente tem que, em primeiro lugar, admitir que os tem. Né? Tem gente que fala, não, eu não tenho preconceito. Imagina, homossexual para mim, tudo bem, não, é tranquilo, eu aceito. Mas no fundo tem, então essa pessoa não vai mudar. É preciso que ela diga, nossa, sabe que eu tenho dificuldade mesmo? Eu não tenho ninguém próximo, nunca tive um amigo, acho que isso torna... Eu tenho dificuldade, eu preciso aprender, eu preciso superar. Né? O psicólogo Jung, né, já nos brindou com uma frase tão brilhante, que é a seguinte, uma pessoa não se torna iluminada imaginando figuras de luzes, mas sim tornando a sua escuridão consciente. Quer dizer, é falando dos nossos preconceitos, é enxergando os nossos preconceitos
que a gente pode começar a superá-los? Sabe, Marineide, numa das disciplinas que dei na UDESC, né? Ao final do semestre, um dos alunos, né, durante todas as discussões, enfim, ele era totalmente contrário. Não porque é homossexualismo, e aí tu trabalha que não é isso, você mostra, né, que não se trata de uma doença, que não se trata de uma escolha, ele vai buscar fundamentos que não cabem diante dessa proposta de uma educação sexual emancipatória. Uhum. E é um debate, aí a gente se reúne enquanto professor, olha, se depender de mim, vou reprovar o aluno nessa disciplina, porque toda a proposta, né, o objetivo não foi alcançado, assim, é claro, quando chega na prova, ele escreve tudo como a gente coloca. Mas dentro, ele não batia com aquilo, né, ele não concordava, ele não aceitava, e aí aprovei o aluno em função de uma avaliação que ele fez. É triste também, porque a gente se sente, né, na mão. A superação do preconceito realmente ela é importante, mas ela é morosa normalmente. Mas uma coisa eu asseguro, quando a pessoa consegue superar esse preconceito, é uma sensação de liberdade muito grande, né? Quando você fala, puxa, eu compreendi, eu não fiquei simplesmente sendo levada pelos tabus que a sociedade foi impondo, foi me passando e foi carimbando na minha mente, né? Então é uma sensação, eu tenho conversado com pessoas, nossa, eu sou tão feliz por isso, nossa, hoje eu consigo ter uma mente aberta, né? Eu lembro que uma professora do GES que participou conosco, uma senhora simples, ela estava até quase perto da aposentadoria e ela era timidazinha, aí ela disse assim no final do GES para a gente, nossa, gente, eu tô tão orgulhosa de mim, ela contou ao grupo. Vocês não sabem o que eu fiz essa semana. Eu não acreditaria que eu teria feito isso antes do GES. Ela falou, eu acompanhei meu filho, isso já faz tempo, tá, gente? Já tem uns 20 anos. Ela falou assim, eu acompanhei meu filho para comprar um colchão de casal, porque a namorada ia passar a vir dormir em casa com ele. Imagina que eu faria isso antes do GES. Admitir que meu filho dormisse em casa com a namorada, eu jamais. E eu não só admiti, como entendi, fui comprar um colchão junto. Então, é interessante isso, sabe? As pessoas se sentem felizes. E eu observei com a minha tese de doutorado, consegui verificar que as pessoas que participam, né, de uma formação continuada sobre educação sexual, elas crescem como pessoa, tá? A autoimagem delas crescem. Eu verifiquei com a tese que as pessoas que tinham participado do GES, elas faziam diferença no ambiente escolar. Como? Muitas vezes ajudando um colega também a fazer um trabalho com seus alunos, às vezes de outra disciplina, muitas vezes interferindo em algumas situações de forma positiva, por exemplo. Às vezes acontece alguma situação que a professora ou o diretor quer ligar e chamar os pais. Essa pessoa que participou, não, gente, não vamos chamar os pais. Espera aí, então a pessoa consegue. Então, eu tenho exemplos de N situações que quem passou pelo GES vai fazer. GES, que eu digo, é a minha experiência, mas tem outras, né, formas. Enfim, uma formação continuada. A pessoa vai realmente fazer diferença no seu ambiente escolar. E outra, também que eu observei, as pessoas que passam pelo GES acabam fazendo pequenos discursos no dia a dia cotidiano das escolas com os colegas professores. Surge algum tema, lá está ela fazendo umas explicações, né? Então, isso é muito interessante. A pessoa cresce profissionalmente, a pessoa cresce como pessoa e vai fazer diferença no seu ambiente escolar. Então, isso nos motiva muito para investirmos em formação inicial, continuada, porque você prepara o professor, né, como pessoa, ele cresce como pessoa, como entendimento do mundo, a capacidade de entender os relacionamentos humanos, a capacidade de entender a diversidade, a capacidade de entender a importância da prevenção ao abuso sexual. Então, eu digo assim, sabe, Graziela, que todo esse discurso da ideologia de gênero não teria tido tanta força, porque foi um tsunami, né? Isso no mundo, porque a ideologia de gênero é um discurso que vem contra a educação sexual, que vem dizer que quem trabalha educação sexual está influenciando as crianças para mudarem de sexo, está incentivando as crianças a fazerem sexo. Então, assim, esse tsunami que afetou o mundo inteiro, inclusive o Brasil, não teria tido tão bom resultado como teve aqui,
se nós tivéssemos mais pessoas adultas, mais profissionais da educação, da saúde, mais pai, mais mãe, entendendo o que é educação sexual. Então, a gente dormiu no ponto. Os PCNs, eu falo até emocionada, porque os PCNs, eles foram criados, são parâmetros curriculares nacionais, criados pelo MEC em 1997, né? 97, 98, e que ele veio com a proposta para que se trabalhasse nas escolas o tema educação sexual como um tema transversal, quer dizer, perpassando todas as disciplinas. Se a gente tivesse realmente posto em prática os parâmetros curriculares nacionais, que eu sou fã dos parâmetros, eu acho que eles eram um bom começo, né? Não vou dizer que eram completos, perfeitos, mas era um excelente começo, um excelente ponto de partida, mas faltou investimento na formação dos profissionais. A gente precisaria ter mais jovens entendendo o que é educação sexual, mais professores, mais diretores, mais pedagogos, e ele não teria feito o tsunami que fez no Brasil. Exatamente. Eu cheguei... Um bom exemplo, né, do quão carregado, né, é a construção da nossa sexualidade, foi a tese de doutorado da professora Eliane Maio, né, quando trabalhou o nome para os órgãos sexuais, né, e que saiu, intitulou o livro, né, O Nome da Coisa. Então, só para não falar em 5 capitais brasileiras a pesquisa dela, né, para o órgão feminino, a vulva, e para o pênis, ela encontrou inúmeros apelidos. Então, é mais simples se dar apelido, né? Por exemplo, para a vulva foi encontrado 868 nomes. É mais fácil dar um apelido para o nosso órgão sexual do que simplesmente falar 2 sílabas, né? Pênis e vulva. Isso é só para mostrar o quanto vem carregado de nós não darmos esse nome, quantos tabus, né, que se foi construído ao longo dos anos. E continuamos da mesma forma. Por um outro lado, vem os PCNs, que eu também sou bem favorável, bem amigável com ele, claro que tem muitas coisas para melhorar, mas com essa forma transversal, se todos, né, porque não é uma disciplina que vai dar conta de todo esse trabalho numa formação inicial, ou seja, nas universidades. Se todos os profissionais, todos os professores e todas as áreas trabalhassem de forma transversal, conseguissem compreender o que realmente a sexualidade quer, né, nós teríamos aí com certeza as famílias que entenderiam que quando a gente fala de sexualidade, educação sexual na infância, nós não vamos abordar a questão do sexo, nós vamos falar da higiene, nós vamos falar dos cuidados, nós vamos falar do respeito do outro, das diferenças, do diálogo, da amizade, da amorosidade com o nosso coleguinha, né? Nós vamos trabalhar questões de gênero. Quais são essas questões? Menino pode brincar de boneca? Pode. Menino pode lavar loucinha? Pode. É desse jeito, sem separar, sem criar estereótipos de gênero lá nos pequenininhos, onde eles possam fazer tudo. Hoje nós temos homens aí, né? Adultos que fazem tudo. Quem lava a louça? Quem sujou. Não é assim? Quem faz comida? Quem quer comer. Quem está com fome. Não tem a obrigação, é da mulher, é do homem. Nós fazemos tudo. É isso que você fala, chama atenção, por exemplo, para assim, o quanto a educação sexual abrange diversas temáticas e todas elas de grande importância. A temática gênero, por exemplo, né? Para ajudar as crianças a questionar a desigualdade de gênero em relação aos homens têm mais direito em casa, obrigação, tudo isso que você colocou da desigualdade de tarefas sociais em casa, ou no trabalho. Então, assim, gênero é uma temática importantíssima de ser trabalhada na educação sexual, né? Eu acompanhei semana passada, fiz parte de uma defesa na Unicamp de uma pessoa que, defesa de mestrado, ela analisou a formação de professores de biologia, ela entrevistou professores de biologia. E interessante como alguns professores que participaram de um curso pequeno, pontual, sobre gênero, entendendo essa questão da desigualdade, como fomentar a igualdade, fazia diferença na fala dele, nas entrevistas, a pessoa que participou de um curso de gênero só. Você imaginou? Não participou de uma formação continuada completa, né, envolvendo a educação sexual como um todo. Tem várias temáticas que realmente são fundamentais e tem que ser, por isso que eu digo que a formação do educador ela precisa ser mais a longo prazo. Formações pontuais de curso de poucas horas são também importantes,
podem também contribuir, mas eu acredito que contribui mais no sentido de sensibilizar, de ajudar a mostrar a importância. Agora, para preparar realmente, para dar uma base teórico e prática assim, mais sólida, precisa ser mais a longo prazo, com tempo. Eu fazia uma vez por semana, com tempo para que os professores pudessem ler texto, não é só ir lá no curso e ouvir algumas coisas. Não, senhora. Então, é tempo para ler, para poder se repensar, é tempo para estudar. E muito importante na formação dos educadores que a gente cuide para ajudá-los a aprender a ouvir. Quem trabalha educação sexual tem que ouvir. Aula expositiva, dogmática, cai por terra na educação sexual, né? A forma de trabalhar, lógico que às vezes o professor vai fazer uso de alguma aula expositiva, sim, em alguns momentos, mas é importante que seja uma expositiva dialogada e é importante que ele deixe os alunos falarem, expressar sentimentos, expressar opinião. Por que, minha gente? Por que a educação sexual na escola é tão importante, mesmo que a família, eu costumava trabalhar com as minhas alunas na psicologia assim, mesmo que eu tenha uma classe X, por exemplo, de 4º ano da escola, que todos eles têm em casa uma educação sexual nota 10 com os pais, mesmo assim a escola em que ele está precisa trabalhar. Por quê? Porque na escola tem uma coisa muito importante que não tem em casa, que é ouvir a opinião dos coleguinhas, cada um falar o que pensa sobre aquele assunto, ouvir o coleguinha, a opinião, saber que tem gente que pensa diferente sobre o mesmo assunto, para que ele aprenda a respeitar o coleguinha. Professora. E para que ele vá formar depois o seu posicionamento, né? E o professor precisa também, assim, outra habilidade importante, né, na formação do educador. Então, além de saber ouvir, ele precisa saber coordenar debate. Aprender a coordenar debate com os alunos falando, coordenando. Eu tinha um professor que trabalhou conosco, ele era fez parte do GES, ele era um professor de ciências e biologias no ensino fundamental. Aí ele chegou um dia para a gente e disse assim, ele deu aula no ensino médio, ele chegou e falou assim, gente, é mais fácil do que eu pensei trabalhar com os alunos, porque você não precisa nem falar muito, você não precisa saber tudo. Se você coloca um tema para discutir, os alunos participam, debatem, e, nossa, eles ajudam a carregar a aula um bom tempo, dividindo com os amigos o que pensam. Aí, lógico que eu chamei a atenção dele, professor, também a gente não pode deixar a coisa se perder, o professor precisa alinhavar, né, as conversas, as participações, mas é muito importante isso, né, o professor saber ouvir, coordenar debate e não doutrinar, né, gente? Jamais o professor, não é? Eu acho que a formação também é muito importante para ajudar o professor a entender que ele não vai passar para os alunos, que vai defender aquilo que ele acha que é o certo, quando envolve valores, quando envolve comportamentos e regras da vida sexual, né? Ele vai ajudar os alunos a entenderem os diferentes pensamentos diante da questão, mas sem doutrinar. Exatamente. É muito importante, só para contribuir aí na tua fala, a importância de nós repensarmos as nossas práticas com relação, e aí o diálogo, né, a sensibilidade da abordagem do tema, o nosso autoconhecimento, a reflexão sobre as nossas ações, né? E pensar, puxa vida, nós queremos jovens que tenham né, responsabilidade, né? Nós não queremos que o nosso filho, nosso aluno, tenha uma gravidez não planejada, nós não queremos que eles peguem, né, uma infecção sexualmente transmissível, nós não queremos que eles sejam violentados violadores, tudo isso nós não queremos, certo? Mas, ao mesmo tempo, a escola muitas vezes não aborda, né, por não ter uma proposta, aí um projeto político-pedagógico bem desenhado, enfim, pela falta de formação docente, a família da mesma forma, mas nós queremos mudar uma realidade que está imposta. Se nós formos levantar os dados, né, isso já foi falado também em outras lives, da gravidez na adolescência, e assim por diante, todas essas temáticas, a gente vai ver que é chocante. Então, vamos pensar. Nós precisamos responsabilizar alguém, porque se eu, enquanto mãe, não fizer nada pelos meus filhos, com relação a essa formação, informação, esse conhecimento, e a escola também não faz,
Mas tem toda uma legislação, desde a Constituição, como nós falamos, da lei municipais. Para quem cabe essa responsabilidade quando o meu filho sofre uma violência sexual, a minha filha? Né? Para quem cabe quando a minha filha tem uma gravidez não planejada? Porque a escola, assim como é o ouvido, a escola ela é o centro credível de ciência, de informação. Então, independente de valores dos pais, enfim, claro que a gente sempre leva em consideração tudo isso e tem que ser, não é diferente, mas a gente tem que entender que as nossas instituições de ensino são laicas. Então, a minha religião, ela não entra a porta dentro. São muitas as questões, né? Nós estamos chegando no final da live, nós temos que encerrar com 59 minutos e nós estamos com 48. Então, nós temos aí um minutinho para a gente finalizar, professora. Tá bom. Eu queria dizer assim, uma coisa muito importante. As escolas que deixam de trabalhar esse tema com crianças, com adolescentes, todos os professores, e aí eu não posso culpá-los, não podemos culpá-los individualmente, porque é todo um sistema, tá? Que não valoriza essa formação continuada. O professor muitas vezes não trabalha porque ele não aprendeu quando ele fez faculdade, quando ele fez o curso de universidade. O país, o Ministério da Educação lançou o PCN, mas não deu condições para preparar esses professores, né? Só que, na verdade, também, eu acredito assim que todos nós que trabalhamos em escolas, e quando vem uma menina grávida com 13, 14 anos tendo filho, todos nós somos corresponsáveis pela omissão, por não ter dado a ela, levado a ela, oportunizado a ela o conhecimento das informações necessárias, básicas para ela fazer essa prevenção. Então, somos todos corresponsáveis quando uma criança é abusada, violentada sexualmente. Por quê? Porque nós não demos informação. A criança é aquela menina de 14 anos que ficou grávida do padrasto recentemente, que fez o aborto, né? Ela estudava na escola, nunca ninguém na escola disse nada que é errado, não foi feita uma prevenção, todos somos corresponsáveis. Então, a omissão traz resultados que nós participamos desses resultados. Então, é importante que a gente, assim, não cruze os braços, mas que a gente busque. E eu pude ver também na minha tese, entrevistando os professores que passaram pelo GES, que o professor que trabalhava esse tema com seus alunos, gente, os alunos tinham mais integração entre eles, desenvolviam mais a sala onde esses temas são trabalhados, os alunos ficam mais amigos, se conhecem mais, porque é um espaço onde expressam os sentimentos, os alunos se conhecem mais, os alunos se dedicam mais à disciplina. Eu tenho isso registrado na minha tese de doutorado que eu acompanhei. Eu tive diretor de escola que veio me agradecer, porque a pior sala de aula da escola dele foram os alunos que se saíram melhor em matemática, eram tidos como os piores, porque a professora de matemática fez o trabalho com eles. Então, assim, eu tenho N exemplos. Então, assim, as escolas perdem muito quando deixam de trabalhar, porque os resultados são bons para o professor que trabalha, para as crianças, e essas crianças vão fazer diferença na casa delas. Isso eu posso também assegurar pelos meus estudos e por outras pesquisas, né, que vêm mostrar isso para a gente. Então, eu acho muito importante a gente ter que realmente pensar na formação continuada, no compromisso nosso, no quanto a educação sexual pode ajudar a realmente diminuir, né, os problemas sociais ligados à gravidez na adolescência, né, ISTs, etc. e tal. Só que tem uma observação também que eu quero fazer importante. Lembrando, Maria José Garcia Vereb, uma das pioneiras no Brasil, já falecida, Maria José Garcia Vereb, num artigo do Cadernos de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, de 1981, ela disse assim, os limites da educação sexual. Nós não é porque trabalha também educação sexual na escola, que naquela escola não vai aparecer menina grávida mais cedo, por exemplo. Ela falou, pode ser que até apareça, até aconteça, porque são N fatores que influenciam, mas aquela garota que ficou grávida aos 14, 15 anos, mas que teve educação sexual, ela vai vivenciar tudo muito diferente do que uma outra que não teve. Então, a gente tem que acreditar também na contribuição para o benefício da pessoa, do aluno. É isso que eu queria fazer, que acho que você tem que fechar, né, querida? Muito obrigada, professora. Eu não sei por que eu não estou conseguindo ver, eu só
consigo ver baixinho e agora sumiu aqui vários comentários, né? Quero cumprimentar a professora Sônia Mello, que está conosco, e tantos outros pesquisadores que eu não conseguiria dizer aqui o nome, né? E participantes que estão agora. Estou conseguindo ler o da Dani, como sempre, suas lives são... parabéns, obrigada, amada daqueles... Agora, para cima não está me aparecendo os comentários, então, infelizmente, se tiver alguma pergunta, eu não vou conseguir agora falar, porque não sei por que não apareceu aqui. Professora Marineide. Deixa eu só colocar assim, gente, eu tenho canal no YouTube, vocês podem falar comigo pelo meu canal, mandar e-mail, quem às vezes quis fazer uma pergunta e não deu tempo, né, que o e-mail é contato@marineidefigueiró, mari.com.br, tá? Então, podem mandar pergunta que eu respondo, façam contato pelo canal, tá? Obrigada. Muito obrigada, professora. É isso mesmo. E é um canal lindo, participem, se inscrevam lá, aproveitem também, vão no meu canal, que eu também estou com um canal começando, e tá bem bacana lá. Esse final de mês estou lançando um livro novo, uma segunda edição do livro Educação Sexual no Dia a Dia, que muitos já conhecem. Vai ser uma edição revisada, atualizada e ampliada, tá? Então fica aí essa notícia boa para o final do mês. Coisa boa. Já tem aqui seus livros, professora. Me sugeriram ali de puxar para cima, eu já puxei, só que não roda mais, e aí tranca e eu não consigo realmente ver. Quero agradecer a participação de todos e de todas e de todes. Então, foi muito importante essa live com mais uma pessoa tão especial, tão dedicada, estudiosa nessa área, a professora Marineide Figueiró, que deixa aqui seu contributo e que nós possamos, né, já estão pedindo uma nova live, uma segunda parte, quizá a gente possa, né, fazer mais e mais lives por aí, chamar a professora Sônia para conversar mais, porque a gente começa a conversar aí. E tem tanto assunto, né? E é tão bom. Quero dizer que na semana que vem estará conosco na nossa live Paulo Iotti. O doutor Paulo Iotti é advogado, trabalha na lei contra a homofobia, transfobia, foi um dos autores da lei, né, juntamente ao STF, que considera a homofobia como crime de racismo. Então, um dos autores da lei vai estar aqui conosco na próxima live e, com certeza, vai ser um outro espaço muito bom. Também quero aproveitar para dizer que dia 4 de novembro, só vou finalizar, professora, 4 de novembro estará conosco aqui Regina Navarro Lins, especialista e consultora do programa Amor e Sexo, né, aquele da Rede Globo, e vai trazer uma temática bastante instigante, que é as diferentes formas de amar. Então, eu convido todos vocês para estarem conosco também. Professora Marineide, 2 minutinhos. Eu quero só apenas agradecer as pessoas que estiveram, né, ouvindo a gente, que deram vida, né, para essa nossa live. Sim. A gente não pôde ver as observações e perguntas, mas o meu agradecimento fica. E espero que eu tenha conseguido, pelo menos, sensibilizar mais algumas pessoas para a educação sexual, nós duas, né? Espero que tenhamos conseguido. Com certeza, sempre aqui plantando as sementinhas e isso vai longe. Muito obrigada, uma boa noite a todos, um grande beijo e até nosso próximo encontro, nossa próxima live. Obrigada, professora.